Bom dia! Neste segmento vamos falar do tamanho da amostra. Ou quantas vezes devemos fazer observações, quantas observações devemos fazer para atingir um certo nível de confiança sobre os nossos resultados. Uma das coisas importantes que precisamos fazer no planejamento do experimento é calcular o tamanho da amostra que vamos precisar, quantos dados eu preciso, quantas observações eu preciso fazer para poder obter um certo alfa, um certo beta. E o cálculo disso pode ser bastante complicado em várias situações, mas vamos falar aqui de algumas das situações mais simples. 3 situações mais simples, mais comuns para a gente calcular o tamanho da amostra. Vamos começar com o cálculo da média. Eu quero calcular a média a partir dos meus dados com R% de precisão, quer dizer, R% de cada lado. Mais ou menos R% seria meu intervalo de confiança, com nível de confiança 100 vezes 1 menos alfa por cento. Se o alfa for 5%, por exemplo, 0,05, eu teria aqui 95% de nível de confiança. E amostras iniciais mostram que eu tenho X barra como média amostral e S como desvio padrão amostral. Nós podemos mostrar que nessa situação eu preciso deste valor, pelo menos, desse número de amostras, 100 vezes Z vezes S dividido por R, X barra elevado a 2, onde Z é simplesmente o valor da variável aleatória normal, o valor de Z, para o nível de confiança que me interessa, que é 95%, e tipicamente 95%, e para 95% você pode usar o valor de Z de 1.960. Você pode olhar isso numa tabela da distribuição normal. Vamos pegar um exemplo. Eu faço um teste preliminar e eu obtenho os seguintes valores. Eu faço algumas amostras e eu tenho uma média amostral para um tempo de resposta de um sistema, por exemplo, que me dá 20 segundos. S, que é o desvio padrão amostral, eu obtenho 5. Isso eu obtive esses dois valores fazendo um primeiro teste com algumas amostras. E eu estou querendo saber quantas repetições eu precisaria, quantas observações eu preciso fazer do tempo de resposta deste sistema, se eu quisesse uma precisão do tempo de resposta de mais ou menos 1 segundo, com 95% de nível de confiança. Isso é a minha pergunta. Então, eu posso calcular o seguinte. Primeiro, qual é o valor de R? R é simplesmente mais ou menos 1 segundo é igual a 1 segundo dentro de 20, né? Porque eu tenho uma média de 20, portanto, se eu quiser mais ou menos 1 dentro de 20, estou falando de R igual a 5%. 1 em 20 é 5%. Eu posso, portanto, calcular que N tem que ser maior ou igual a 100 vezes 1.960 vezes 5 dividido por 5 vezes 20 elevado a 2. Isso me dá um valor de 96,04. Portanto, eu preciso fazer pelo menos 97 observações do tempo de resposta do meu sistema para eu ter 95% de nível de confiança sobre o valor da variável X barra, que é a média amostral, para estar dentro do mais ou menos 1 segundo de precisão. Vamos pegar agora o caso de uma proporção. Uma proporção entre 0 e 1, que eu quero estimar com uma certa precisão. Então,
Se eu quiser estimar uma proporção cujo valor inicial, estimado inicial, é P, e se eu quiser uma precisão de mais ou menos R%, portanto, R% de cada lado do valor médio, e se eu quiser um intervalo de confiança, ou, aliás, se eu quiser um nível de confiança de, digamos, 95%, ou, na realidade, isso aqui seria o menos alfa, nós podemos mostrar que eu preciso de pelo menos este valor aqui de N. Onde o Z, você lembra que é simplesmente o valor da variável aleatória normal, o seu valor para o nível de confiança desejado, e no caso de 95%, eu posso mostrar que Z tem, não é mostrar, eu posso verificar na tabela da distribuição normal que Z é simplesmente 1.960. Vamos fazer um exemplo aqui com proporção. Uma impressora laser imprime com problemas em aproximadamente uma página em cada 10.000 páginas. Meus testes iniciais mostram que minha proporção P é aproximadamente igual a essa, portanto, 1 em 10.000, 10 elevado a menos 4. E eu quero saber qual é o valor de N, quer dizer, quantas páginas eu preciso observar, a impressão de quantas páginas, para ter uma precisão de 1 em 1 milhão. Eu quero uma precisão de 1 em 1 milhão de cada lado, isso é meu R, para estimar o valor da proporção P com esta precisão de 1 em 1 milhão. Eu preciso de qual seria o valor de N. E eu quero essa informação com o nível de confiança de 95%. Podemos calcular que N é igual a 1.960 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 4 vezes 1 menos 10 elevado a menos 4 dividido por 10 elevado a menos 6 ao quadrado, que me dá 384 milhões de páginas que eu preciso observar para ter esta precisão aqui com este nível de confiança. Eu quero agora saber qual é o tamanho da amostra necessário para comparar duas alternativas, saber qual é a melhor. Eu quero fazer isso com 95%, por exemplo, de nível de confiança. Então, uma forma é da gente comparar intervalos de confiança. Vamos supor que eu meço a primeira alternativa, ela tem essa média com esse intervalo de confiança, e a alternativa B tem esta média com esse intervalo de confiança. Então, se eu tiver certeza de que não há sobreposição entre os intervalos de confiança, terei certeza que A é melhor do que B. É simplesmente ter certeza que não há sobreposição. Portanto, faz com que, calcula o N, tal que este ponto aqui e este ponto aqui vão coincidir. Isso vai garantir que não terei sobreposição e, portanto, com 95% de confiança, saberei que A é melhor do que B. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho dois protocolos de rede, um A, que me dá 0,5% de perda de pacotes, e eu tenho um algoritmo B, que me dá 0,6% de perda. Isso são os números que eu obtive no primeiro teste rápido. Agora eu quero saber qual é o valor de N, quantos pacotes eu preciso observar para eu ter 95% de certeza que A é melhor do que B.
eu posso fazer isso da seguinte forma. O intervalo de confiança para a proporção A é simplesmente 0,005, que é a minha proporção, mais ou menos 1,960 raiz quadrada de P, 0,005, vezes 1 menos P, 0,05, dividido por N. Então, é uma função de N, certo? Posso fazer a mesma coisa com B. Depois eu posso pegar simplesmente que o intervalo de confiança, o valor mais alto de A, fazer com que ele seja igual ao valor mais baixo de B, para que não haja overlap entre os dois, e isso vai me permitir achar que N deve ser maior ou igual a 84.340. Isso é o número de pacotes que eu teria que observar para ter 95% de certeza que A é melhor do que B. Muito obrigado.